baseando-se na prova. Vamos lá, galera. Como é que funciona essa dinâmica? A gente vai sempre, né, ter a noção de como funciona a prova do dia. Então, quando você pega aqui a prova, né, do Enem, você tem que primeiro analisar por onde você deve começar. Então, eu sempre falo com os meus alunos, né, que você deve começar pela prova de matemática. Prova de matemática porque você vai com um pensamento único, você não fica oscilando em biologia, física, química. Então, você vai utilizar aquela adrenalina inicial da prova para poder separar as questões especiais de matemática. Porque matemática, diferente de natureza, ela beira 1.000 pontos na prova, né? Então, em 2016, a prova valeu 1.008 pontos, esse ano foi 975, ano passado 985, então isso varia de ano para ano. Tá, o TRI, o que é o TRI? Que é a Teoria de Resposta ao Item. O TRI é uma régua onde ela gradua todas as questões e antes que você faça a prova, já está pronta essa régua. Então, por exemplo, antes de vocês entrarem na prova do Enem, já tinha a régua onde o máximo desse ano é 975. Então, o fato de estar mais baixo que o ano passado fez com que as notas estivessem mais espremidas. Então, por isso a concorrência ficou extremamente alta. Junto ao fator de muita gente querendo medicina. Tá? Então, por isso que foi essa guerra danada. Então, você tem que torcer sempre para que a prova seja mais difícil. Por quê? A prova sendo mais difícil, o teto vai ser mais alto. Por exemplo, em 2016, a prova estava bem mais difícil. Logo, a prova valia 1.008 pontos. Quem gabaritou tirou 1.008. Tá? Então, era uma prova que estava mais difícil e tinha um teto maior. Então, quando o teto está maior, 1.008 pontos, você precisa acertar menos para chegar em torno de 900 pontos. Então, com 35 questões, na ocasião, você conseguia tranquilamente 900 e pouco. Tá? Esse ano, com 35 questões, muita gente não conseguiu nem chegar próximo de 850, por exemplo. Tá? Então, por isso que é importante saber que a prova ela tem valores diferentes, por isso que a escolha é fundamental e isso tudo vai mudando, né, a sua percepção de prova. Tá? Então, se a prova vier mais difícil, né, próximo ano, a régua ela vai aumentar. Então, com menos questões, você consegue chegar perto do 900. Se a régua estiver um pouquinho mais baixa, foi para 970. Quer dizer que a prova foi mais fácil. Consequentemente, você vai ter que acertar mais questões para que você possa chegar ao teto. Beleza? Então, por exemplo, esse ano, né, tive vários alunos, por exemplo, 44 pontos. Eu tive aluno com 918, 937, 940. Então, tinham valores completamente diferentes para o mesmo número de questões, tá? E tinham pessoas com 43 pontos com maior nota, 950, por exemplo, tá? Ah, mas qual é essa lógica? É porque dentro do TRI, que é de Teoria de Resposta ao Item, cada uma das questões, né, devem ser respondidas de acordo com o que é a expectativa da prova. Então, você deve responder primeiro as fáceis, depois as médias e deixar por último as difíceis. Então, né, até utilizando a experiência do Caio Fanara, né, que foi terceiro lugar da UF esse ano, em medicina, ele tirou 948 em matemática e 940 em redação. Então, ele tirou mais em matemática do que em redação. Por quê? Porque ele separou. Ah, mas Vitor, ele acertou muita. Beleza. Mas ainda assim, ele teve o mesmo número de acertos que o Afonso, né? E a nota dele foi maior. Porque dentro da seleção, ele errou uma difícil e o Afonso errou uma fácil. Então a nota do Afonso em matemática foi um pouquinho menor. Então isso faz toda a diferença, né? A Paulinha, que foi o segundo lugar do ano passado, né? De medicina, ela acertou 43 questões e foi 960 acho que foi 963,5. Ou seja, o Caio, 44, foi 948. Paulinha, 43, 960, acho que é 963,5, tá? Então a Paulinha, ela só errou o que tipo de errar, né? Ela errou duas questões na prova e eram questões difíceis. Então para ela fez pouca diferença. O teto estava em 985, ela 968 e 963,5, 968,5, não lembro ao certo. E ela tirou 960 em redação. Por acaso, também acertou. Tirou mais em matemática do que em redação. Quando você fala assim, pô, o aluno tirou mais em matemática do que em redação, parece que é uma parada esquisita, né? Porque o cara já pensa assim, quero medicina, tem que tirar mais que 900 em redação. Mas o cara tem que entender que quero medicina, tem que tirar mais que 900 em matemática, tá? Por quê? Porque tirar mais que 900 em redação, muita gente consegue.
em vários anos consecutivos. Tirar mais que 900 em matemática é muito difícil. Então, dentro do nosso plano de ação, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma seleção de forma que a gente garanta 800. Como a gente garante 800? Selecionando entre 30 a 35 questões das mais fáceis e médias. Depois que eu garantir 800, aí a gente vai trabalhar para chegar no 900. Como? Trabalhando as médias, né, e médias difíceis, para poder, né, você melhorar o seu rendimento na prova. Então, se você selecionar bem as questões, você consegue fazer as questões fáceis, em torno de 30, 35, em até 1h20. Tem vários alunos que melhoraram o seu tempo de prova baseando-se nisso. Se você não seleciona as questões, você está sujeito ao acaso. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, tá? E, né, por experiência própria, né, a maioria das vezes não dá certo. Então, vamos lá. Aqui, né, depois, em cada um dos assuntos que eu achar que são pertinentes, eu vou até sugerir uma aula que talvez eu tenha gravado, ou outro colega, né, tenha gravado, para poder mostrar para vocês, ó, essa questão aqui tem uma aula gravada boa para vocês assistirem, né, que são importantes. Então, vamos fazer aqui primeiro a leitura da prova de acordo com as competências do Enem, tá? Lá no grupo eu compartilhei o PDF, onde tem as competências e a ordem de prioridades, tá? Na competência 1, tem teoria dos conjuntos, conjuntos numéricos, PA, que é um tipo de padrão numérico, tá? E outros padrões numéricos são prioridades dentro da prova do Enem, tá? Em análise sumatória, que também está na competência 1, princípios de contagem e permutações são as coisas mais importantes. Está aceitando aqui alguém? Tá? São as coisas mais importantes. Arranjo de combinação, o pessoal fica muito em dúvida, principalmente combinação com repetição, que apareceu na prova de 2017, a questão dos carrinhos, tá? Na competência 2 é tudo de geometria. Então, pensou em geometria, está na competência 2, né? Então, você tem ali triângulos, né, quadriláteros, polígonos, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, número de diagonais, é importante, é prioridade. Teorema de Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo, lei dos cossenos, também tem prioridade na prova. Áreas básicas, volumes básicos, em especial cubo, paralelepípedo e cilindro, tem prioridade na prova. O que a gente deixa para depois? Figuras com ponta, cones, pirâmides, então é para o segundo momento. Geometria analítica, que está na competência 2, também está numa interseção com competência 5. Por quê? Porque a geometria analítica utiliza plano cartesiano, distância entre dois pontos, ponto médio. Então, ela tem outros recursos de outras competências. Então, a parte de distância entre dois pontos e ponto médio, como tem a ver com o teorema de Pitágoras e média aritmética, é a parte que é considerada, já tem sido considerada fácil. Só que equações de reta, equações de circunferência, posições relativas, aí é considerado médio até mesmo difícil, tá? Competência 3. Competência 3 e 4 são as competências de maior abundância dentro da prova. Competência 3 tem aplicações de razão. Todo o sistema métrico decimal está na competência 3. Então, você tem lá quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Então, quilolitro, hectolitro, decalitro, mililitro, quilograma, hectograma, decagrama. Tudo que aplicou sistema métrico decimal, automaticamente está ligado à competência 3 e medidas de tempo também. Nas aplicações de razão dessa competência 3, temos destaque para velocidade média, densidade, densidade demográfica, escala. Galera, escala cai em todos os anos na prova do Enem. Mas, Vitor, por que cai todo ano? Porque competência 3, habilidade 11. Então, são todos os assuntos que estão descritos na prova, tá? Só que na competência 3, habilidade 11, está lá, aplicações de escala. Todo ano tem escala, sem exceção. Porque eu tenho uma habilidade só para poder falar de escala. Eu, Vitor, particularmente, vejo questão de escala, já faço logo. Porque eu sei que tem todos os anos e eu sei que pontua muito dentro do TRI, tá? Então, é um dos lugares que eu começo sempre a prova. O que é mais difícil dentro dessa competência? Vazão. Vazão de torneira, tanto de enchimento quanto de esvaziamento, tá? Vazão é a razão entre o volume e o tempo. Tranquilo? Nessa competência 3, também é comum trabalharmos com sistemas norte-americanos. Polegadas, milhas, milhas náuticas, pés, jardas, dentre outras coisas. Competência 4, grandezas proporcionais. Regra de 3 simples, regra de 3 composta,
divisão proporcional, divisão diretamente, divisão inversamente proporcional. Em 2018, né, a galera que foi meu aluno aí, não me deixa mentir, eu acertei a questão exatamente com os dados na véspera da prova. Os alunos simplesmente pegaram a questão e já fizeram. Vocês só marcaram a múltipla escolha, tá? Por quê? Porque eu já sabia que... Na verdade, Letícia, aí, ainda bem que você está aqui para não mentir. Eu acertei a questão e com o dado certo, tá? A galera nem fez conta. Por quê? Porque eu já sabia que na competência 4 sempre cai aquela parte de grandezas. Eu já separei competência 4, fui dando alguns exemplos. Acabou que o meu exemplo de sala, né, eu dei a revisão na quinta, no domingo caiu a questão na prova. Então, a galera só marcou, tá? Então, tem regra de três composta, regra da sociedade, né, que é uma divisão diretamente proporcional, e porcentagem, tudo com competência 4. Competência 5, sistemas lineares, equações, inequações, funções do primeiro grau, segundo grau, exponencial e log. Primeiro grau e segundo grau, prioridade máxima. Tem que fazer com certeza. Tendências lineares, tá? Então, sempre aparece na prova. Essa competência 5, quando envolve funções, se o problema está apenas na análise do gráfico, aí ela tem uma interseção da competência 5 com a competência 6. O que é a competência 6? Deixa eu sentar aqui a galera. Competência 6, análise de gráficos e tabelas. Gráficos de setores, gráficos de barras, gráficos de linhas estão presentes em todas as provas do Enem. Todas. E tabelas. Nós temos aí que os gráficos auxiliam a competência 5, nas funções, a competência 1, da parte algébrica, e a competência 7, galera. Viu uma tabela? É muito provável que essa tabela ela esteja perguntando sobre média, mediana, moda ou probabilidade, que envolve a competência 7. Tá? Então, competência 6 é a parte visual da prova. Tem muita parte de gráficos e tabelas, tá? E vão auxiliar outras competências. E na competência 7, dados estatísticos e probabilísticos, tá? Estatística, média, mediana e moda, não só é prioridade, como eu começo por essas questões também, tá? Porque todo mundo já sabe que isso vai cair na prova. Então, começo por ela. Desvio padrão e variância, segundo momento. Probabilidade. Probabilidade, se for os casos diretos, divisão entre a razão entre eventos favoráveis total de possibilidades, faço com prioridade. Se não for envolver probabilidade condicional, casos mais complexos de probabilidade, deixa para um segundo momento, tá? Porque média, mediana e moda tem prioridade na prova. Então, aqui, eu vou lendo as questões, eu vou falar, competência tal, dá para ver que tem a competência. Galera, eu não vou ler a questão, eu vou analisar a questão visual, como se estivesse na prova. Olhei, isso parece com tal coisa. Separa o comando da questão, marco se é fácil, médio e difícil. Pode ser que eu erre na hora? Pode, mas está numa margem de erro ali de 10%. Dificilmente você erra mais do que isso dentro dessa classificação. Beleza? E na competência 2, né, tem um negócio muito interessante que é planificações, rotações e projeções ortogonais. Em abril do ano passado eu fiz um vídeo, né, que eu tenho até uma aula no YouTube essa de projeção ortogonal, e caiu a minha aula nessa prova aqui, tá? Que assistiu essa aula no YouTube e acabou sem querer, fazer, caraca, encaixou, tá? Então aí depois a gente vai ver. Então, são 4 cadernos, eu separei o rosa porque tem muita coisa parecida próximo para a gente fazer esse comentário, tá? Então deixa eu fazer aqui o compartilhamento de tela, para quem está sem a prova aí. Tá todo mundo com a prova? Mas aí eu vou... Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí a minha tela? Aham. Sim. Show, tá vendo a prova aí, né? Vamos lá. Então, essa questão, né, a primeira questão aí, que é 136, é uma questão que ela envolve, né, uma projeção, tem justamente a parte de R3 em R2, né, que é muito comum dentro dessa competência 2, tá? Essas questões que não possuem cálculo, elas são importantíssimas. Por quê? O aluno que não sabe absolutamente nada, aquele cara que o pai pagou para ele fazer a prova, ou o cara que não tem nenhum conhecimento matemático, é o tipo de questão que ele vai fazer. Então, ele vai aumentar o número de acertos dessas questões, tá? Consequentemente, você tem que fazer com prioridade. Se você analisar aqui a prova azul, que está aqui na minha mão, a prova azul, a número 136, a primeira questão dessa prova, era aquela questão que tinha a bandeira do Brasil, tá?
que tinha um retângulo, um trapézio e um círculo no meio, né? Era uma questão que a leitura é um pouco maior, não é uma questão difícil, mas dava muito mais trabalho, tá? Então, eu vou sempre comentar algumas coisas que estão em sequência aqui de prova. É a questão considerada fácil, competência 2 tem que fazer com prioridade, a 136, beleza? Vamos lá. Questão 137, tá? Essas questões 137, assim, Vitor, o que é isso aqui, né? Ele normalmente, quando você fala sobre valores, né, de números inteiros, números que envolvem parte positiva e negativa, e números de possibilidades, né, probabilidades, não a probabilidade como fração, mas o número de probabilidade de alguma coisa acontecer, né? Probabilidade de chuva, 70%. Você tem uma ideia da competência 1, números inteiros sendo aplicados aqui, ó, com chuva, sem chuva, né? Números positivos e negativos. E também a probabilidade, tá vendo? A probabilidade de chover de 70%. Quando se utiliza esses percentuais inteiros, que não são assim, 28,3, né? Que é um negócio que vai demorar um pouco mais, aí eu classificaria como difícil, né? Médio difícil. Essa questão ela vai te dar um trabalhinho, mas a questão fácil barra média. Por que fácil barra média? Porque você tem a compreensão aqui do texto, a utilização de elementos de eficácia de números positivos e negativos, e ele fala sobre probabilidade, que é algo que a gente tem que ter um respeito lá da competência 7. E analisar cada um dos casos, né, do pneu 1, 2, 3, 4 e 5, para ver justamente qual é a questão que vai se enquadrar a essas condições, tá? Eu só não ponho fácil direto porque ele menciona números inteiros da competência 1 e probabilidade da competência 7. Sempre que você tem ali uma interseçãozinha, eu deixo para o segundo momento, tá? Então não poria dentro das minhas 30 para poder bater 800. Questão 138. A questão 138, olha só. Você vai analisar direto o comando da questão. É importante, se você tiver impresso, separar. Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende? Em média. Ó, quantos quilogramas rende em média, tá? Então, qual é a parada? Dá para destacar, né? Que ótimo. Então, quando, né, nós temos essa relação aqui de o sistema métrico decimal aplicado, a gente está falando sobre a competência 3, tá? E a competência 3 tem aplicações de razão, como a gente falou, velocidade média, densidade, entre outras coisas. Dá para ver aqui também no texto a medida da razão, medida pela razão da massa, né? Que também é uma palavra-chave que está presente no texto. Tá, e essa questão, faria com prioridade, não faria com prioridade, e o porquê que você faria com prioridade, Vitor? Preste atenção. Se você analisar as múltiplas escolhas, se os resultados da múltipla escolha são muito próximos, é algo que você tem que tomar bastante cuidado. Assim, eu aproximei errado, ou então fiz uma continha que ficou muito próximo a A e a letra B, pode ser que eu tenha errado, ou então, assim, é a questão que eu tenho que tomar cuidado. Só que se você analisar aqui, até em termos de ordem de grandeza, cada uma das múltiplas escolhas, elas são muito diferentes uma da outra. Então, você tem 4.000, 1.500, 900, 290. Então, é uma questão que, se você, né, tomar os devidos cuidados, e sabendo que ela está presente ali nessa relação de quilograma da competência 3, é uma questão fácil que dificilmente vai ficar assim, vou achar 2.000 e pouco, né, o meu erro. Não. Então, é muito fácil de você chegar ao resultado final. E dentro desses resultados finais aqui, percebo que tem duas múltiplas escolhas com final zero, tá? Então, essa indicação do final zero quer dizer que foi uma conta exata, tá? Então, se deu exato, pode ser alguma coisa ligada a B e a C. Não deu exato a sua conta, possivelmente está na A, na B e na E. E se você analisar a D e a E, que não são contas exatas, olha a distância: 4.300, 267 e 93. Ou seja, são muito distantes os valores, tá? Então, por isso que essa questão faria com prioridade, porque ainda que eu aproxime o cálculo, né, dá para você acertar, porque as múltiplas escolhas são muito separadas entre si, beleza? Então, faria com prioridade, estaria dentro da minha 30 com certeza absoluta, beleza? Vamos lá. Questão 139. Olha a parte visual da prova aí. Olha a competência 6, né, você aparecendo, uma tabela. Essa tabela, ela está analisando, ela está te fornecendo
as informações de uma forma privilegiada. Ela está te... Olha só, galera, eu estou te dando a moral, já separei tudo aqui para vocês pegarem os dados e tomarem um plano de ação. Então você tem a tabela com a compreensão de números que são inteiros, tá vendo? Como é que alguém chegou? Como é que eu volto aqui? Foi. Droga. Aqui. Beleza? Então aqui essa tabela ela nos favorece, né, em relação à compreensão do texto. Galera, quais foram as competências que eu falei que geralmente a tabela auxilia? Fala comigo, fala comigo. Pô, ninguém quer falar comigo, né? Entendi, tudo bem. Fazer o quê? Competência 7. A competência 7 em especial usa muito tabela. Para fazer média, mediana, moda, probabilidade. Competência 7 aparece bastante, galera. Se você analisar aqui o comando da questão, ó, vou separar de novo, ó, destaquei aqui, ó, média ponderada, tá? Então, média aritmética, ponderada é um tipo de média aritmética, né? É competência 7, é considerada fácil e os dados estão dentro de uma tabela já de uma forma fácil de tratamento. Galera, tem que fazer com prioridade. Eu poria dentro das minhas 30 principais para poder tirar onda no TRI, beleza? Então, questão 139, faria com certeza absoluta, tá? Vamos lá. Questão 140. O pessoal sempre assim, ah, o que isso aqui está representando, né? O que esses dados, sem fazer uma leitura da questão. Então, primeiro, ele está falando sobre a estatura média, ó, estatura média, aqui, a média mínima das estaturas. Bacana. E um negócio interessante aqui são representações de números que são, né, racionais. Então, você tem aqui o uso de números racionais que estão na competência 1. Competência 1 trabalha com números naturais, inteiros, racionais, reais, né? Então, tem várias questões, não sei se vocês lembram, né, de outras provas antigas. O cara fala assim, o meu grau do óculos vamos supor, é 4,25. Só que lá fui na ótica não tinha 4,25. Tinha 4,30, 4,28, 4,16. Qual dos óculos vão chegar mais próximo do meu grau? Ou seja, uma comparação de números racionais. Se é uma comparação de números racionais, competência 1. Se envolve alguma coisa ligada à média, à mediana e à moda, aí também tem a presença da competência 7, tá? Só que independente disso, é considerada fácil. Perceba, a gente acabou de falar de média na parte de cima, ó, média ponderada, e na 140 também ele fala sobre qual deve ser a média mínima de estaturas, né? Então perceba, comandos idênticos em questões próximas. Essa prova rosa, quem pegou, né, e não sabia a técnica de separar as questões, acabou sendo favorecido. Então, se você faz a sua prova em ordem, pegou uma prova horrorosa, né, então pode ser que fazendo na ordem tenha te prejudicado. Deixa eu ver aqui alguém que chegou. Cadê você? Permitir, voltei. Vocês estão vendo a prova de novo? Falem comigo. Sim. Então tá show. Beleza? Faria com prioridade. Então, vamos para a próxima questão. A questão 141, ela tem uma coisa muito interessante, que tem a ver com vazão, que eu falei sobre a competência 3 da prova, né, do Enem. Falei que das aplicações de razão, né, velocidade média, densidade são as mais comuns. Vazão é considerado um pouco mais difícil, só que ela está ligada ao enchimento de um recipiente e uma análise de gráfico, tá? Nós temos aqui que o enchimento de um recipiente ele só se dará da forma linear em relação à altura se esse recipiente ele for prismótico, né, de qualquer base. Um prismótico significa, por exemplo, um paralelepípedo, um cubo, um prisma de base triangular, um cilindro. Vitor, o cilindro é um tipo de prisma? É um prisma de base circular. Só que a partir do momento que você tenha, né, uma redução na medida do comprimento e largura ou um aumento, vai fazer com que essa relação mude graficamente, tá? Então, isso não acontece de uma forma linear sempre.
e dá para ver que a garrafa ela começa enchendo, né, de uma forma linear até um determinado ponto, e depois vai encurtando aqui. Consequentemente, o tempo, né, em função do tempo, sendo tempo constante, essa altura vai ter uma relação diferente, tá? Então, uma análise de gráfico, tá? Competência 6, que está motivada por uma vazão de um líquido da competência 3. É uma questão que não necessita cálculo. Tudo que não necessita cálculo tem um grande índice de acerto, porque quando o cara se depara com uma prova de matemática e ele não gosta de fazer conta, questões como essa são as questões que ele dá a vida. Então, se você analisar, a primeira questão da prova é uma questão que não precisava fazer conta, que era justamente a planificação de uma casa, e essa questão 141 também não precisa fazer conta. Então, com certeza absoluta, eu faria com prioridade dentro da minha prova, tá? E não tendo que fazer cálculo, eu faço. Questão 142. De novo, a presença de uma tabela. Quer dizer, nem precisava de tabela, porque são pequenos os dados. Os dados são pequenos, ó, 120, 700, 400. Os percentuais envolvidos, 20% e 10%. Como se aumenta 10%? Multiplicando por 1,1. Como se reduz 10%? Multiplicando por 0,9. Como se aumenta 20%? Multiplicando por 1,2. Como se reduz 20%? Multiplicando por 0,8. Oi? O que vocês falaram aí? Fala comigo. Não sei. Então, aqui, ó. Aqui ele fala sobre. Eu não estou lendo as questões, tá? É como se eu estivesse na prova, estou só passando o olho para poder classificar em fácil, médio e difícil, baseando-se na parte visual. Presença de uma tabela da competência 6, porcentagem da competência 4, que envolve a parte de grandezas proporcionais, regra de 3 e porcentagem. Com certeza absoluta eu faria, porque os percentuais são inteiros, não são quebrados, não é? Aumento de 17,8%, não é isso. É 20%, 10%. Fácil, tem a presença da competência 6 como informação e envolve porcentagem da competência 5. 6, perdão. E, cara, competência 6. Tabela de competência 6, competência 4. Beleza? Fácil. Vou destacar aqui, né, o comando da questão. Ai, como é que destaca? Aqui. Beleza? Vamos lá. Questão 143. Olha como é que o comando da questão ele te ajuda nessa classificação inicial. Tu não está lendo. Você está usando aquela adrenalina inicial da prova, entre 5 a 10 minutos, para se classificar a prova. Pô, vou separar. O Vitor falou assim, pô, separa que vai dar certo. Tá? E vai dar certo mesmo, tá? Fique tranquilo. Então, ó, comando da questão, ó, probabilidade. Beleza? Então, eu nem vou falar sobre ela, eu vou caçar na prova, se em algum momento tiver uma outra de probabilidade, aí eu vou voltar isso aqui, ó. Vou até botar aqui, ó, 143, probabilidade. Demorou? Galera, qual é a competência de probabilidade? Fala comigo. Tô esperando vocês aí, galera. Fala, galera. 7, o pessoal falou no chat. Mas eu não tô vendo o chat, tô vendo a prova, pô. Fala comigo, abre o áudio. 7, seu animal. Demorou. Competência 7, tá? Mas por que talvez eu não fizesse no primeiro momento? Perceba a quantidade de questões de média, ou mediana, ou moda, que já tiveram logo no início dessa prova, tá vendo? Média, mediana e moda tem que ser prioridade nessa prova, tá? Então, entre essa e uma de média, mediana e moda, faria média, mediana e moda. Depois a gente vai discutir sobre essa questão de probabilidade. Vou ver se na prova tem outra de probabilidade. Uma coisa importante é, quando você está pegando já a parte mais difícil da prova, aí você não tem jeito, estou na parte difícil. Se você tiver duas questões no mesmo assunto, é importante também você analisar com qual delas você vai fazer primeiro, que alguma delas vai ser mais fácil do que a outra. Consequentemente, estatisticamente, vai ter maior probabilidade de acerto. Então, o TRI deve ser maior delas, tá? Então, como cada questão ela é graduada diferente, né, de acordo com a teoria de resposta ao item, você tem que tomar um plano de escolha de, entre essas duas, qual deve ser mais fácil? Essa daqui, tá? Então, vamos lá. 143 probabilidade, comando da questão, passei. Questão 144, né?
o número de caminhos diferentes. Número de caminhos representam, né, a análise eliminatória, tá? Aqueles problemas de caminho, tem a ver número de possibilidades, de quantas maneiras eu posso fazer tal coisa. Deixa eu aceitar que alguém chegou agora. Foi. Tá? Tá aparecendo a prova para vocês? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, o número de caminhos diferentes, né? Que pode ser utilizado aquela teoria das malhas, né? Que eu particularmente uso o anagrama para poder fazer esse caminho de uma forma rápida, prática, sem perder muito tempo. A questão da competência 1, eu poria como fácil, faria com certeza absoluta, tá? Beleza. Questão 145. Questão 145. Galera, presença de novo de quê? Olha a parte visual. Fale comigo, que eu não tô vendo o chat. Tabela? Tabela. Tabela que competência? 6? 6. Isso aí. Olha como é que é importante. Com o tempo você vai absorvendo essas informações. Pô, já teve tabela na prova? Já. Tiveram várias outras questões com tabela na prova. Então, essas questões de tabela, elas são separadas em tabela para facilitar o uso pelo aluno, tá? Então, é um facilitador da prova. Então, isso por si só, eu já falo assim, opa, o cara está querendo me ajudar, né? Aí ele quer saber, decidir sobre a opção mais econômica, o depósito escolhido na realização. Então, você tem aqui valor do cimento, o frete e a distância a ser percorrida. Ou seja, você vai ter que analisar cada um dos casos em relação a custo, preço, né? Então, quando a gente vai fazer essa relação aí, possivelmente tem alguma coisa de uma equaçãozinha, né? Que você pode utilizar a competência 5 e essa relação entre grandezas, que é a competência 4, tá? A tabela vai te auxiliar. Essa questão só não botaria como extremamente fácil, porque você vai precisar fazer cada um dos casos. Vai ter que analisar o A, o B, o C, o D e o E. Vai te tomar um tempinho. Ela é uma questão fácil, mas eu poria como fácil barra média, porque eu vou ter que analisar cada um dos casos para ver qual deles que é mais eficiente. Tá? Essa eficiência pode ser o mais rápido, o mais lento, o mais econômico, o mais agradável, tem várias coisas, né? E aqui ele utiliza como, né, comando da questão a opção mais econômica. Então, isso te remete a que eu vou ter que analisar cada um dos casos, beleza? Por é fácil barra média. Vamos lá. Questão 146. Olha a presença do sistema métrico decimal. Quilômetro por litro, né? Combustível utilizado, né? Em litragem, o cara vai e volta. Galera, sistema métrico decimal, ele é utilizado normalmente em qual competência? Fala comigo. No fone. Na 3? Letrei, que isso? Para tudo. Você quer passar no vestibular, né? Competência 3, né? Nas aplicações de razão, tá? Muitas vezes você vai usar também a competência 4, numa regra de 3. Velocidade em função do tempo, fazer uma regrinha de 3 para poder fazer isso. Então, é aquela questão clássica que envolve competência 3 ou competência 3 e 4. Faria com prioridade, por quê? Porque os valores são inteiros, não é valor quebrado. 19,3, 18,4, 14,71, não. São todos valores inteiros, bonitinhos, ó. 13, 14, 17, 18 e 21, tá? Faria com prioridade, sei que a competência 3, marcaria ela aí para poder fazer dentro das nossas prioridades, tá? Fácil, competência 3 de cara. Vamos lá, questão 147. A questão 147, ela envolve padrões numéricos, tá? No caderno do manual do candidato do Enem, não tem assim escrito PA, PG, não tem escrito isso. Tem padrões numéricos, sequências numéricas. Isso aqui é um padrão numérico onde está sempre diminuindo a metade. Isso vai te remeter a alguma coisa que você já estudou, obviamente, que é uma progressão geométrica. Quando é uma questão de PA, ela é fácil, tem que fazer com prioridade máxima. De PG, não é a mesma prioridade que PA, a não ser que seja algo extremamente rápido e prático. Por exemplo, aumentando vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, ou a metade da metade, ou a terça parte, coisas do tipo, tá? Então é um padrão numérico, competência 1. Nesse caso, como é
um meio, um quarto, um oitavo, assim por diante, né? Dá para ver que não são potências de 2 no denominador. Então você tem aqui, ó, o centésimo quadrado construído, né? Então são 100 figuras que ele está querendo fazer aqui, e na verdade são potências de 2, tá? Eu poria como fácil barra média, eu acho que selecionaria entre as minhas 30 primeiras, tá? Se eu não tivesse separado 30, eu botaria ela para jogo, porque, né, sempre você dividindo metade, 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 vai gerar uma potência, né, em relação a isso. Tem a ver com padrões numéricos, em especial progressão geométrica, tá? Então, a questão considerada fácil, sim, 147. Galera, 148, tem a presença de quê? De novo, esse não é tabela, é o quê? Gráfico, certo? Competência o quê? Fala comigo. Estou com 6. 6, pô. É isso aí. Se a gente não interagir, não dá certo. Competência 6. Dentro de gráficos, gráficos de barras, setores, linhas, áreas, pictogramas. Vitor, o que é pictograma? Por exemplo, o cara vai falar sobre vacinação. Ao invés de usar essa estrutura desse gráfico, tá vendo aqui? Perfume 1, perfume 2, 3, ele foi como se fosse várias seringas, sabe qual é? Uma seringa maior, uma menor. Ou seja, o pictograma é quando ele utiliza uma figura para poder relacionar um gráfico, né, de barras, sacou? Então, por exemplo, se fosse alguma coisa ligada à vacinação, por exemplo, no Brasil, teriam várias seringazinhas aqui. Isso que é o pictograma, tá? Aqui tem seria uma seringa maior, outra menor. Então, ó, gráfico de barras, gráfico de setores ou pizza, tá? Envolve também a parte de porcentagem. Então, pode ser alguma coisa ligada à porcentagem mesmo ou probabilidade, tá? Então, o comando dessa questão é maior arrecadação, né? Maior arrecadação. Então, você tem que analisar um gráfico e o percentual. Então, você vai fazendo a análise dos dois gráficos juntos, tá? Então, o gráfico de setores e o gráfico de barras. Competência 6 purinha, a porcentagem está envolvida ali, que é da competência 4, é a questão que eu poria como fácil, tá? Faria ela como prioridade. Beleza? Vamos lá. Essa questão, né, a prova 149, é aquela questão clássica que sempre aparece na prova do Enem. Todas as provas do Enem sempre tem pelo menos uma questão que ela toma página inteira. Essas questões que tomam página inteira, elas são aquelas que você toma maior susto, fala assim, meu Deus, uma página inteira de uma questão. Que não necessariamente é difícil, mas ela assusta por si só. Porque o cara fala assim, pô, vou ter que ler muita coisa, né? E na verdade a leitura nem é tão grande assim, tá? Então aqui ele está querendo saber, ó, olha só, 4 pessoas por metro quadrado se estivesse numa determinada direção, né? Então ele está falando aqui sobre posicionamentos em relação à área, né? Tem conversão de unidade medida? Nem tem conversão. Por quê? Se você analisar aqui a figura, ó, a parte inicial, estão vendo aqui no meu mouse? Ó, 100 por 30. Aqui, ó, 100 por 30. Aqui é essa parte intermediária. 300 por 30. Essa parte final, 200 por 30, estão vendo? Então, isso daqui, né, ele está analisando o número de pessoas que cabem pela área. Então, você vai analisar a área, né, e a figura. As áreas básicas, elas são consideradas fáceis. Quem são as áreas básicas? Quadrado, retângulo, triângulo, triângulo equilátero, tá? Trapézios e círculo. Só que no círculo, às vezes, né, o cara confunde 2πr com πr ao quadrado. 2πr é comprimento da circunferência. E a área do círculo é πr ao quadrado. Tá? Se ele faz o uso de π igual a 3, a questão automaticamente é uma prioridade, sem olhar. Por quê? Π igual a 3 significa, galera, acelera aí, porque π igual a 3 é um absurdo matemático. Então, se ele está admitindo botar π igual a 3, assim, olha só, galera, eu quero dar uma moral para vocês, acelera aí a questão, tá? Se ele põe π igual a 3,1, 3,14, que vai usar números racionais, aí você deixa para o segundo momento, toma um pouco mais de cuidado, tá? Se você analisar aqui, né, a questão que ela aparentemente, nossa, uma página inteira, mas ó, 4 pessoas por metro quadrado estiverem numa determinada direção. 5 pessoas por metro quadrado estiverem no movimento sem deixar o local, tá vendo? Então você está analisando a quantidade de pessoas por metro quadrado e aqui as áreas são retangulares. Questão fácil. Olha as múltiplas escolhas, estão vendo?
As múltiplas escolhas aqui são todas final 0, 0. Tranquilo. E bem distante, ó. 110 mil para 104 mil. Pô, tem uma diferença bem razoável, tá? Próximo, né? Não, tá? 6 mil de diferença. De 104 para 93. 93 para 92 parece pouco, mas são 1.000, né? De diferença. Então, a questão fácil, final 0, 0. Análise diária de retângulo, fácil, faria com prioridade. Não é porque ela te assusta por ser uma página inteira que você não vai fazer, tá? Questão 150, olha só. Acabamos de ver área, competência 2. Olha, 150, de novo, competência 2, volume. Quais são os volumes prioritários para a prova do Enem? Volume do cubo, paralelepípedo, cilindro, tá? Esses são os mais comuns, onde a galera sabe de cor, tá? Se for, por exemplo, um prisma de base triangular, ele faz a área da base do triângulo, vezes a altura, também consegue fazer. Só que esses aqui, no caso, no formato de paralelepípedo e cubo, como ele sabe que é comprimento, largura e altura, multiplicando, né, se tornam ainda questões mais fáceis, tá? Então aqui está falando sobre o número de bolinhas que ele vai colocar aqui. Existe um determinado volume, né, já pré-estabelecido, né, da questão de água. E os valores da múltipla escolha, isso é importante, tá? Olhar para a múltipla escolha. São valores inteiros, tá vendo? Bonitinhos, tá? Alguns são até próximos, mas dá para ver que A, B e C estão na ordem ali entre 10 e 20, e já D e a E já são de 30 ou acima de 30. Então, eles são relativamente separados, tá? É a questão que eu faria com prioridade, sim. Ela está na competência 2, né? Eu poria como fácil. Beleza? Questão 151. Sem olhar nada, olhando só para múltipla escolha. É algo que, né, é convidativo a fazer ou não é convidativo? Fale comigo. É. É, né? Então, nós temos aqui, né, números bonitinhos, 30, 60, 70, 90, 100, bem separado. Ele está falando sobre tipo sanguíneo, né? E ele está fazendo apenas uma comparação entre números naturais. Isso tem a ver com a teoria dos conjuntos, tá? Conjunto A, conjunto B, A, B. Então, nós temos aqui teoria dos conjuntos. Competência 1 da prova do Enem, faria com prioridade, tá? Fácil. Vamos lá. Questão 151, fácil. Questão 153, olha só, fração. Tá vendo? Destaque aqui, ó. Fração, ó, dividido pelos sócios. Regra da sociedade. Partes proporcionais. Proporção, regra de 3 símbolos e compostos. Porcentagem, qual é a competência? Fala comigo. Qual é? Tem um barulho aqui. 4. Beleza. Divisões proporcionais, competência 4. E fração e aplicação de fração, a fração pela fração é competência 1, número racional. Ou a razão entre dois elementos, né, é a competência 3, aplicações de fração e razão. Tá? Então, tem a ver com a competência 3/4, é uma questão que eu consideraria fácil. Perceba, o TRI, ele te pune, às vezes. O cara fala assim, pô, o cara errou a questão de fração entre dois elementos, né, de partes proporcionais, e acertou probabilidade. Probabilidade é um tipo de razão, tá? O cara assim, ué, o cara não tinha conhecimento básico e acertou probabilidade, por isso que na prova você tem que selecionar as questões. Se você acerta a difícil e erra fácil, a tua pontuação é minimizada. Então, por exemplo, eu já tinha visto, né, a questão de probabilidade que eu pulei, eu nem classifiquei, né? Mas essa questão eu tenho certeza que envolve o mesmo conceito de fração, está na competência 3/4, e ela é o conceito que rege a probabilidade, que é a razão entre eventos favoráveis e total de possibilidade. Então, essa daqui eu faria com prioridade, colocaria ali dentro do meu bolo das 30, tá? Vamos lá. Questão 153. Qual é a competência? Fala comigo. Vocês estão de mal comigo? Eu vou embora, hein? 2. Competência 2, beleza. Polígonos regulares. Os polígonos regulares são os mais tranquilos que tem. Por quê? Tem todos os lados e ângulos iguais. Polígonos regulares principais de prova. Triângulo equilátero, né? Onde as demonstrações de seno, cosseno, tangente, altura do triângulo equilátero
e área são importantes. Quadrado é uma figura regular extremamente importante. E aqui octógono regular, tá? Beleza. Como é que é o comportamento dos polígonos regulares? Tem todos os ângulos lados e ângulos iguais. Soma dos ângulos internos do polígono, 180 vezes n menos 2. Soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre igual a 360. Número de diagonais, n vezes n menos 3 sobre 2. Tá? Até eu tenho depois mando um vídeo para vocês do diagonômetro, que é um macetezinho para saber o número de diagonais de vários polígonos, principalmente os menores. Tá? Então eu vou mandar esse vídeo para vocês darem uma olhada. Vídeo sempre rápido, 3 minutos, 4 minutos, para não atrapalhar também a logística de estudo de vocês, tá? Presenças aqui, ó, de triângulo, retângulo, isósceles, triângulo equilátero, quadrado. É uma figura que tem a ver apenas com o encaixe, tá vendo? Que não tem nenhum cálculo. Competência 2, só figuras, né, planas. Eu poria como fácil, faria com certeza absoluta. Beleza? Destaca essa daí, ó. Tá? Essa aí eu posso dizer que está no meu top 10. Nas 10 primeiros eu já faria, tá? Eu, quando eu fiz a prova em 2017, eu fiz 30 questões em. Foi um pouquinho mais, foi uns 40 e poucos minutos, tá? Mas eu acelerei muito, às vezes dá merda, e você vai fazendo muito rápido. Só que, assim, as 10 mais fáceis da prova do Enem, as 10 mais fáceis, dá tranquilamente para você fazer em 10 minutos. Então você classificou. Já viu que tem algumas questões que são muito tranquilinhas. Dá para fazer as 10 mais fáceis em 10 minutos. Fazendo as 10 mais fáceis em 10 minutos, sobra tempo pra caramba na prova. Mas se a sua questão, vamos supor, as mais fáceis da prova estão lá no final e você não faz selecionando, dá merda, tá? Você vai gastando tempo, quando vê tem que chutar fácil, seu TRI vai na lona. Beleza? Questão 154, ele fala aqui sobre, né, uma loja de materiais de construção e ele fala sobre, ó, cilindro. Galera, a gente já falou de geometria espacial agora há pouco? Sim, né? Competência 2. Aqui em cima, né? Olha como é que essa prova estava muita coisa próxima, né? Aqui, 25% da altura da caixa. Então, aumento de 25%, redução de 25%. É uma porcentagem relativamente tranquila de trabalhar, tá? Então, ela quer saber o que eu devo fazer em relação ao raio. As figuras prismóticas, né? Cubo, paralelepípedo, cilindro, eu faço com prioridade. Essa questão só não é fácil, né? Só fácil por fácil, porque tem uma porcentagem ali envolvida, então botaria fácil barra média. É uma questão da competência 2, mas tem o uso da porcentagem da competência 4. Beleza? Se eu não tiver separado 30, eu poria ela depois, né, dentro do meu bolo. Tranquilo? Aí, de novo, ó, área total construída. Olha só como é que vem uma sequência de geometria nessa prova, tá vendo? Então, área construída, porcentagem com geometria. Você já tem porcentagem com geometria aqui, ó, tá vendo? Então, aqui ele está falando sobre lote de casa, ele quer saber qual das plantas que serão utilizadas, tá? Dá para ver aqui que os valores são relativamente pequenos, né? A metragem é inteira, 200 metros quadrados. Nós temos aqui os 5 lotes que estão sendo envolvidos. E nós temos aqui, ó, um padrão para ser trabalhado dentro do lote, de 40% a 50%. Tá? Eu poria essa questão como fácil, mas talvez fácil barra média, que você tem que fazer analisar cada um dos casos, né, baseando-se no comprimento e na largura que você tem aqui. Só que as casas são todas elas de mesma medida, tranquilo? Eu faria talvez entre as minhas 30 primeiras, tá? Então, porque envolve porcentagens bem tranquilas serem trabalhadas e a medida ele já me dá aqui, não precisa nem fazer 20 vezes 10, já está pronto aqui, tá vendo? Então, fácil. Questão 156. Anagrama. Que matéria é essa? Estou esperando vocês. Análise Princípio combinatória? multiplicativo? Análise somatória, princípio multiplicativo, princípio de contagem. Beleza. Qual é a competência? 1. Competência 1. Que isso, eu não amo. Minha mãe manda mensagem. A magia das mães, né? Então, questão da competência 1 da prova do Enem. Princípios de contagem.
Eu poria ela como média, por quê? Porque você vai ter que analisar ali, né, se é um anagrama com repetição, se não é competição. Dentro dessa competência 1 tem outras prioridades. Progressões aritméticas, padrões numéricos, análise de números naturais inteiros, teoria dos conjuntos, são questões que eu faria com prioridade. Não que essa questão você vai demorar muito para poder resolvê-la, tá? Acredito eu que não. Né? Uma questão muito tranquila. Ele quer saber os anagramas da palavra, né? Qual é? Da frase, né? Da frase aqui. Nós temos aqui dois T's repetidos, então é uma questão até muito fácil. A questão é, em relação ao que é fácil, não pode ser o fácil para você, né? Não o que é o fácil para você, é o fácil para a maioria, dentro das estatísticas, tá? Normalmente, o princípio de contagem é o que a galera tem muita dificuldade, né? Tem gente que não sabe nem o que é fatorial, tá? Recentemente eu dei uma aula e impressionante, porque muita gente, pô, o que é fatorial mesmo? Pode me explicar rapidinho? Tem muita gente que está prestando vestibular e no ensino médio nem sabe o que é fatorial, tá? Então, eu poderia como média, mas para vocês será extremamente fácil. Está na competência 1, é importante saber que está na competência 1 porque tudo que você fizer, né, dentro da mesma competência agrega para você pontuar mais dentro do TRI, beleza? Competência 1, vou botar média, mesmo sendo fácil. Questão 157, né? Nós temos aqui a análise, né, de um gráfico e ele quer saber justamente assim, quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis. O cara vai analisar apenas o gráfico, é uma questão apenas da competência 6, simplesmente análise do gráfico. Uma coisa que ele poderia perguntar aqui, né, ele falando assim, sabendo que essa função, por exemplo, ela começa de baixo, depois ela termina para baixo, qual seria o grau desse polinômio, tá? Algo que poderia já aparecer. Essa função seria de que grau? Estou esperando isso por muito tempo na prova, ainda não apareceu, tá? Depois eu vou dar um bizu para vocês em outra aula falando sobre graus de polinômio, graus de funções. Porque primeiro e segundo grau todo mundo sabe o que é. Função do terceiro grau, quarto grau, muita gente não faz ideia do que seja, tá? Então, questão de análise de gráfico, competência 6, fácil, fácil. Põe assim, cara, preciso fazer, é só analisar quem está acima de 55 decibéis. Ó. Quantas horas acima de 55 decibéis? Imagina, essa questão que ela é extremamente fácil, só analisar o gráfico, é a última questão da tua prova. Aí você tá na correria aí, vou ter que chutar o restante no final. Aí chuta uma dessa, que era só contar o intervalo que estava acima de 55 decibéis. Ou seja, tá morto no TRI, tá? Vamos lá. Qual foi o assunto que eu falei que todos os anos aparece na prova do Enem? Sem exceção? Escala. Escala. Competência 3, habilidade 11. Então não só está na competência 3, como está numa habilidade específica, 11. Nem preciso dizer nada, tá? Fácil, faria com prioridade, sem dúvida alguma. Vamos para dentro. 159. Você quer a presença de quê? De um gráfico. De quê? Que tipo de gráfico é esse? Gráfico de barras, né? Dois gráficos de barras. Olha aqui, olha aqui. Olha como é que você... Olhei a questão, vi que tem um gráfico, procurei um comando. Olha, razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas. Razão entre dois elementos. Então, peças produzidas e horas trabalhadas. Você vai fazer 800 sobre 4, 1000 sobre 8. Para quem já foi meu aluno, sabe que eu tenho um método infalível para poder fazer comparação entre frações, né? Aquela multiplicação cruzada marota que eu faço essa questão em 20 segundos? Acho que é 20 segundos, tá? Em 20 segundos eu faço essa questão brincando, tá? Fácil, porque tem a razão entre o número de peças e o número de horas trabalhadas, é a divisão direta entre dois valores. Fácil pra caramba, deixa eu aceitar que alguém chegou. Show. Beleza? Fácil. Competência, ela é a competência 6, né, que é a parte visual, com a razão entre dois elementos. Vitor, é um tipo de aplicação de razão? Tem sistema métrico decimal? Não. A razão, né, entre dois números, a fração entre eles, é a presença de um número racional, tá? Competência 1. Vamos lá. Questão 160, olha só. Peças de porcelanato, áreas de figuras. Já teve área hoje?
nessa prova? Já, né? Então, essas questões, elas pontuam juntas, tá? Competência 2 envolvendo sobre aqui a menor sobra, né? O proprietário. Então, você tem aqui comprimento e largura, né? Perceba que são números que são ah, quebradinhos. Então, aquela outra que o número é inteiro, talvez eu fizesse com prioridade. Mas eu sei que a competência 2 poria como fácil. Questão 161. Vamos lá, 161. Quero liberar vocês, senão vocês não descansam, tá? 161, ele fala sobre 3 andares constituídos por 100 quartos, a quantidade mínima de peças disponíveis de algarismos. Tá? Ou seja, essa questão aqui, ela envolve contagem de números naturais, utilizando aquela relação de unidade, dezena, centena e separação de números, tá? Pode envolver muitas vezes princípio de contagem, análise sumatória. A questão da competência 1, eu poria como fácil, faria com prioridade. Beleza? Deixa eu acelerar aqui. Questão 162. Tomou uma página inteira, assusta, porém, pô, não é tão difícil assim, galera. Qual é a parada? Lucro é a diferença entre receita menos o custo. Por exemplo, eu vendo bolo e meu bolo custa R$ 32. Só que eu tenho um custo para produzir de 20. O meu lucro será de 12. 32 menos 20, 12. Então, quando que fica, né, 0 a 0, que eu não ganho nem perco nada? A partir do momento que a receita e o custo são o quê? Fala comigo. Iguais, não é isso? Então, quando a receita e o custo são iguais, o meu lucro é zero, tá? Então, vamos lá. Olha aqui. É uma análise de gráfico, competência 6 purinha, ó. Lucro da empresa. Galera, que momentos que o lucro está zerado? Ó, se você analisar aqui, ó, tá vendo que nesse momento a receita e o custo ficam iguais? As funções se interceptando aqui? Quando a receita e o custo são iguais, eu não lucro nada. Ou seja, eu vendi por um preço, pelo mesmo preço que eu produzi, ou seja, eu não ganhei absolutamente nada. Então, você tem ali em 15 peças, né, a receita e o custo são iguais. Como o gráfico é um gráfico de lucro, então, né, eu tenho que analisar o lucro onde ele é zero. Então, dentre as opções, qual que eu poderia descartar e qual que eu já poderia deixar? Qual delas aqui tem um lucro, né, com 15 unidades, ó, que se encontra igual a zero? A. A tem aqui, ó, 15, tá cortando o zero, tá vendo? A B e até a C. A D e a E, tá vendo? No 15 não tem, não tá passando não tá cortando o gráfico, o eixo X, tá vendo? Então, toda vez que a receita e o lucro se cruzam, o lucro é zero. Então, necessariamente tem que cortar o eixo, tá vendo? Então, pode ser a letra A, pode ser a letra B ou pode ser a letra C. Análise de gráfico pura, competência 6, fácil, faria com certeza com prioridade. Questão 163, qual é a competência? Rápido que eu vou acelerar. Vocês não querem falar comigo. Tudo bem. Questão 163, faço competência 2, paralelepípedo reto e retângulo, paralelepípedo e cubos eu faço com prioridade. Faria com certeza absoluta. Fácil. Questão 164, desigualdades dentro do módulo, tá? Uma desigualdade, tem aqui uma geometria envolvida, né? Então tem a competência 2. As desigualdades, equações e inequações, tem a presença da competência 5 na prova do Enem, tá? Eu poria ela como média barra difícil. Ah, eu fiz ela fácil, beleza, mas muita gente não fará ela fácil porque tem que fazer essa leitura dessa desigualdade, tá? Então eu poria ela como média, tá? Porque tem um módulo e tem uma desigualdade. Beleza? E também os intervalos em relação ao resultado final. Questão 165, né? É uma questão de proporção, tá? Que envolve aqui sobre esses modelos. É uma relação entre grandezas, tá vendo? X e 100, tá vendo? X para 100. É uma questão que ela é fácil, variações de grandezas. Variações de grandezas. Eu poria como fácil, mas não vai ser um fácil direto, muita gente vai se confundir. Mas dá para ver que
é basicamente analisar se o 100 está multiplicando, dividindo ou sendo dividido, ou mesmo 1, tá vendo? É uma questão que eu considero como fácil, faria, tá? Questão 166. Cone, competência 2, mas Cone, né? Figuras com ponta eu não faço com prioridade. Além disso, olha a múltipla escolha. Valores quebrados, decimais, tá vendo? Próximos, não faria com prioridade. Poria como médio difícil. Tem várias questões fáceis da competência 2 nessa prova. Então não faria com prioridade. Mas, Vitor, fez tranquilo para mim. Maneiro. Mas não é para você. É o que todo mundo vai achar, tá? O TRI, ele leva em consideração o desempenho geral. Lembrando que essas questões elas já foram aplicadas em outros lugares, tá? Questão 167, você tem aqui o distanciamento entre essas figuras, né? Então, novamente, a competência 2 é presente e tem alguma coisa ligada à angulação, tá? As angulações, normalmente, elas estão sujeitas ao pensamento de uma trigonometria, principalmente seno, cosseno e tangente, dos ângulos notáveis 30, 45 e 60, tá? Então, se espera isso na prova todos os anos, eu poria como fácil, tá? Se fosse um ângulo quebrado, 25,2, ele dando o seno aqui, deixaria para depois. Essa daqui, né, uma análise tranquila da figura, compreensão do texto, nada demais, poria como fácil, estava dentro das mestrinhas. Questão 168, projeção ortogonal em R3. Ano passado, é a aula que vou mandar para vocês hoje, tá? Que eu fiz uma aula em R2 e em R3 mostrando justamente, né, que eu já sabia que isso poderia cair em determinado ano, como tinha caído no ano passado planificação, eu falei, esse ano vai cair projeção ortogonal. Aí eu falei assim, pô, isso pode cair em R3. Aí eu vou mostrar para vocês, tá? A aula que eu gravei ano passado, falando sobre projeção ortogonal em R3. Competência 2 faz com prioridade, porque não tem que fazer conta. Vitor, mas eu achei tão difícil. Pô, maneiro. Então tem que praticar mais, porque é algo que é importante para a prova, tá? Vou mandar essa aula agora para vocês, tá? Questão 169, tá? Você tem que analisar, né, o comportamento do que está sendo dado, né? São tanques no formatos prismóticos, tem comprimento, largura e altura que não são dados inteiros, né? Só que tem porcentagem também envolvida. Muitas competências ligadas. Volumes, porcentagens, comprimentos relacionados, e o final é uma função, tá? Competência 5 como resultado das questões, tá vendo? Então, a resposta da competência 5, né, tem a ver com prismas da competência 2 e porcentagem da competência 4. Ou seja, essa questão é uma salada mista. Ah, mas eu fiz fácil, beleza. Mas eu porei ela como média barra difícil, por quê? Porque você vai ter que ler um montão de coisa diferente. Vai ter que ter várias percepções para poder fazer essa questão. Questão 170. Nós temos aqui um ônibus, tantos quilômetros por hora, uma aplicação de razão, competência 3. O que é a competência 3? Aplicação de razão, velocidade média, densidade demográfica, vazão, escala, tá vendo? Uso de uma tabela como um facilitador. A questão, basicamente, né, é uma compreensão da competência 3 mediante a uma tabela. Eu poria como fácil, tá? Faria com certeza absoluta. Questão 171. Nós temos aqui uma figura e o uso da notação científica, tá? A notação científica e ordem de grandeza, galera, estão ali na competência 1 da prova do Enem, que é um tipo de operação com números, né, inteiros e potências de 10, tá? Então envolve essa questão de representações numéricas. Competência 1, eu poria como fácil barra média, né? E a notação científica, por que ela tem uma interseçãozinha com competência 3? Que geralmente está ligada ao sistema métrico decimal, tá? Questão 172. Galera, quantas questões de tabela a gente já teve aí? Uma porrada. Por quê? Porque a competência 6 é muito presente na prova, tá? Ó, 172, vou direto para o comando. Olha aqui o comando da questão. Probabilidade. Agora para tudo. Qual das duas eu faria? Aquela outra ou essa? Eu faria essa, sem ler a questão. Eu não li as questões. Por que essa daí eu faria? Porque se ele utilizou uma tabela para poder, né, me dar uma informação privilegiada,
significa que, olha só, eu quero que você faça essa daqui primeiro. Ah, mas por que então ele botou no início? Galera, ele tem que fazer um embaralhamento de 4 cores. Então, em alguma prova, essa questão está mais para frente e na sua prova, rosa está mais para trás. Então, assim, depois que fez média, mediana, moda da competência 7, eu vou para a probabilidade. Sei que probabilidade já é um assunto mediano, assim, não é um assunto prioritário. Entre as duas, talvez eu começaria por essa daí, porque tem o uso da tabela para poder me favorecer. Tá? Então, competência 7, probabilidade. Então, vale também essa análise. Olha aqui, ó. 173, de novo, o uso da tabela, o tempo médio, né? E o uso de uma porcentagem inteira, bonitinha, não é 37,8%. É um negócio bem tranquilo, tá? Então, aqui nós temos o uso da tabela. Ah, são os números quebrados. Não vai ser uma questão rapidíssima, mas não vai ser uma questão difícil, tá? Eu faria assim com prioridade, poria ela como fácil barra média, tá? Mas faria dentro do meu bolão. Questão 174, porcentagem, né? Que ele vai falando aqui, ó, sobre grandezas proporcionais, alguma coisa ligada à grandeza, razões e proporções, tá? Então tá ali na interseção competência 3 e 4, utiliza o sistema métrico decimal, ó, em ml, tá vendo? ml por hora, alguma coisa ligada a tempo também, tá? Faria sim, mas tá ali na competência 3 e 4, tem muitas questões da competência 3 e 4 que pontuam muitos, texto pequeno, faria com prioridade. Questão 175, mais uma vez um gráfico. Quantos gráficos, né, de barras já tiveram hoje? Uma porrada. Porrada de gráfico de barra, tá? Competência 6 bombando na prova desse ano. Beleza? Baseado nas informações, o número de jovens entrevistados. Ou seja, é uma questão apenas da competência 6, tá? Só indicativos aqui da relação. Vai envolver a porcentagem da competência 4 aplicada dentro da competência 6, tá? Então, a porcentagem vira e mexe aparece dentro desses probleminhas de gráficos. Olha só como é que é. Deixa eu ir lá em cima. Legal. Cadê você? Ó, tem outra de gráfico porcentagem que já teve nessa prova. Cadê você? Aqui, ó. Gráficos de barras, gráficos de setores com porcentagem, tá vendo? Então, gráfico, porcentagem. Lá no final, de novo, gráfico porcentagem, tá vendo? Então, assim, essas questões, elas pontuam juntas. Assim, eu quero fazer tudo que tem gráfico. É legal, porque você está fazendo a competência 6 inteira, entendeu? Então, isso te ajuda dentro do TRI. Questão 176. Vitor, essa questão eu achei fácil, maneiro, mas é log. Log é aquela coisa que tem gente que olha e fala assim, não vou fazer porque é log. Basicamente, é simplesmente isso, tá? Então, não faria com prioridade, botaria como médio difícil, deixaria para minhas últimas questões, tá? A questão que ela vai envolver a equaçãozinha da competência 5 e o log é da competência 5, tá? Competência 5 da prova do Enem, eu faria com médio barra difícil. Questão 177, tá? Todas as equações e funções são da competência 5. Log exponencial. Olha como é que essa prova estava maneira. Ela botou questões da mesma competência juntinhas, né? Não barato, né? Então, competência 5, eu faço sempre primeiro grau e segundo grau primeiro. Log exponencial deixo para depois, tá? Mas essa questão vai ser tranquila. Ela vai ser tranquila por um fator muito interessante, que a tabela ela vai nos ajudar, que aqui só tem potências de 2. 128 é 2 à sétima, 256 é 2 elevado à oitava, 512, 2 elevado à nona, 1024, 2 elevado à décima, assim por diante. Potência de 2. E aqui no texto é potência de 2, tá vendo? Então ela vai ser uma questão tranquila para vocês, mas se tem primeiro grau e segundo grau nessa prova acho que nem tinha função do segundo grau. Eu faço primeiro. Galera, já teve figuras planas assim? Triângulos, retângulos, polígonos regulares hoje? Sim ou não? Já teve, né? Aquela que tinha uma figura lá. Competência 2 faria com certeza absoluta. Mas é um tronco de pirâmide. Mas ele não está querendo volume, não está querendo nada. Ele quer saber o que compreende, né, um tronco reto de pirâmide de base quadrado. Tá? Então, apenas análise da competência 2 purinha de geometria espacial. Questão 179. Agora, olha que doideira. 179. Essa aqui da bandeira do Brasil, confecção da bandeira do Brasil. E a 180, né, que envolve a razão entre o número de assentos, tá bom? Beleza.
179, 180. Vou fechar aqui a minha prova. Não, fecha não. Só para a transmissão. Para a apresentação. Voltei para minha tela. Ai! Desliguei. Desliguei? Não, Não. Pro. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Nada. Vocês estão me vendo de novo? Só eu na tela? Sim. Ou não? Beleza. Olha aqui. Olha como é que. Por que a seleção da prova ela é muito importante? Galera, preste atenção. Prova azul no Enem. Primeira questão, a da bandeira do Brasil. Segunda questão, do número de assentos. Então, o que acontece? Se você pegou a prova rosa, que estava bem embaralhada, e as últimas 5 questões não deu tempo, você chutou, você mesmo numa prova bem embaralhada, você, desculpa a expressão, você se fu. Por quê? Porque todo mundo que faz a prova na sua vida em ordem e pegou a prova azul, como são 4 provas, em média, 25% da galera pega a prova azul, o cara fez com muita atenção a primeira página. O que aconteceu? Ele fudeu você no TRI. Então, você teve que chutar, pode ter acertado ou errado, a chance é pequena de você ter acertado as duas, e está logo no início da prova azul. Galera, se você não seleciona a prova, você tá ferrado, tá? Porque quando as pessoas chutam as últimas questões por falta de tempo, uma porrada, tá? Perceba, as 2 últimas da prova rosa são as 2 primeiras da prova azul. Então, tem 25% da galera que está fazendo essas questões com prioridade. Está fazendo porque ele não sabe separar, ele está fazendo essa porra primeiro. Irmão, não tem como fazer a prova numa ordem. Tá? Os alunos, graças a Deus, nos últimos anos, né, os meus alunos, não mérito meu, claro, mérito de todos os professores que, obviamente, trabalham com eles, professores de natureza, redação, humanos, etc. e tal. Mas, nos últimos anos, né, eu posso falar pela UF, que são a grande maioria dos alunos que passam comigo em medicina, sempre a gente tira os primeiros lugares, por quê? Porque o maluco, ele tira a onda em matemática. O maluco acerta 962,5, que nem Paulinha. Paulinha, ano passado. Ai, Vitinho, será que eu passei? 962,5 em matemática. Porra, Paulinha. Tá o tempo. Caio Fanari, esse ano, terceiro lugar. 948 em matemática. Pergunta se ele não selecionou as questões. Cara, não tem como você fazer as coisas em ordem. Vidinha, há 2 anos atrás, primeiro lugar em medicina na UF. Caraca. Fernando Haddad, primeiro lugar ano passado, né, na prova também da UF, medicina. Caraca, todo mundo separa as questões, todo mundo analisa a prova. Galera, se você fizer na ordem, vai dar ruim, tá? Então, eu espero que esse treinamento, eu vou deixar na mão de vocês essas 2 últimas questões. Razão entre o número de assentos é fácil, médio ou difícil? E aí? Fácil. Porra, ridícula. Imagina, faltou tempo, tu vai chutar as últimas, olha a última questão da prova rosa. E ela estava bem embaralhada. A razão entre o número de assentos vendidos e o total de assentos. Ela não é fácil, não. Ela é ridícula. Ela é competência 1. A primeira competência da prova. Razão, divisão entre 2 números naturais. Sacou? Questão extremamente fácil. Talvez seja mais fácil da prova. Na rosa, estava em último. Aí você fez a de logaritmo, fez a puta que pariu, tu errou a questão de razão entre o número de assentos da competência 1. Jogou fora o teu ano estudado. Puta merda. Por quê? Faltou tempo de chutar as 5 últimas. E o pior, no caderno azul, ela era a segunda questão da prova. Geral acertou, geral brincou na prova. E você se ferrou. Ou seja, o cara, ele acabou contigo no TRI. E 25% da prova acertou essas questões. Não tem como fazer sem selecionar. Então você usa, em média, que seja os 10 primeiros minutos da prova, você está agitado,
boladão com o tempo, etc e tal, aquela adrenalina inicial da prova para separar as questões. Ah, Vitor, demorou para cara para a gente selecionar. Claro, a gente estava falando sobre as competências, grau de dificuldade, analisando o comando das questões. Eu tenho alunos que, bem treinados, gastam ali, em média, 4 minutos, 3 minutos e meio para poder selecionar a prova inteira. Selecionou as questões da prova inteira, começa com o plano de ação. Eu, Vitor, começo por onde? Vejo se tem escala, vejo se tem média, mediana e moda, vou começar a fazer por ali. Competência 6, vejo muitas questões que tem que só analisar o gráfico, também faço sempre as competências 6, tá? Porque a parte visual da prova é fácil de extrair os dados de um gráfico, de uma tabela. Toda a questão de probabilidade, o cara tem que tocar no nome probabilidade. Não tem como o cara falar de probabilidade sem ter o nome. Então sempre está no comando da questão. Tranquilo? Galera, então esse foi o nosso primeira aula de treinamento. Queria que vocês tivessem essa noção de como funciona a prova, a separação das questões da prova do Enem. Espero ter sido útil para a maioria das pessoas, tá? Obrigado pela presença de vocês. Cara, geral, tá aí até o final, uma galera, hein? Obrigadíssimo, tá? Então, tenho certeza que nós faremos vários outros encontros, né? Algumas até eu vou comentando algumas questões, faço com vocês, mas eu quero primeiro separar essas questões, quero que vocês tenham bastante experiência em relação a isso, tranquilo? Galera, do mais é isso. Grande beijo, tamo junto e feliz Dia das Mães para suas mães amanhã, tá? Grande beijo, tamo junto. Tá, Vitinho, obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. Beijos. Valeu, Vitinho. Valeu, tamo junto. Valeu, beijos.